O Ministério Público não tem vinculação com nenhum segmento político. O Ministério Público é defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Essa é a nossa missão constitucional. Esse material chegou às nossas mãos a partir da Operação Furna da Onça. O COAF, espontaneamente, de ofício, encaminhou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, inicialmente, esse RIF. Esse RIF, ele tem 422 páginas, centenas de pessoas citadas, mencionadas. E cabe a nós, e cabe à estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, analisar cuidadosamente cada elemento contido aqui dentro. E aí vem a primeira colocação a ser feita. Por que foi para o grupo de atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça? Foi para lá porque, como diz respeito a uma operação do Ministério Público Federal da Furna da Onça, o COAF fez pesquisas relativas a essas pessoas, a autoridades políticas e servidores públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E ao identificar movimentações financeiras atípicas, encaminhou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agora, é muito importante destacar aqui que o fato de algumas movimentações financeiras serem atípicas não significa, em hipótese alguma, que elas sejam ilícitas. Então, isso acontece de forma frequente aqui. Ou seja, ao recebermos essa vasta documentação, nós começamos a explorá-la, a analisá-la cuidadosamente, núcleo por núcleo. E cada núcleo desse era relativo a um deputado estadual. Agora, é importante mostrar para os senhores também e destacar a total falta de transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, para obtermos essas informações, muitas vezes, nós precisamos nos valer do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A Alerj, na sua página de transparência, não tem os servidores vinculados a cada gabinete. Então, isso aumenta ainda mais o nosso trabalho. Tanto que os senhores estão recebendo aí agora, em agosto de 2018, eu encaminhei ao presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da Câmara dos Vereadores do Estado do Rio de Janeiro um ofício inicialmente sugerindo que eles apliquem no âmbito da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro um sistema semelhante ao Infoleg, para dar total transparência às comissões, aos projetos de lei, a tudo que acontece no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por que foi para o grupo de atribuição originária? Repito, quando o núcleo que vem do COAF vem indicando deputados, seria temerário, seria leviano da nossa parte, na portaria que abre esse procedimento, nós já indicarmos o nome desse deputado. Então abrimos uma portaria provisória e, conforme o avançar das buscas, das investigações, da ampliação dessas informações, e se chegarmos à conclusão de que há elementos mínimos, aí sim entramos com uma portaria de aditamento incluindo esse deputado. Por isso a importância dos depoimentos das testemunhas, da ampliação
das buscas do COAF, e aqui está uma das ampliações da busca do COAF. Vejam que são letras mínimas, letras muito pequenas, que nós temos que cuidadosamente analisar. Nesse contexto, vem uma outra pergunta. Houve quebra do sigilo dos deputados? É óbvio que não. Com base na Lei 9.613, nos seus artigos 14 e 15, a Lei 9.613, que tem 20 anos, há 20 anos procedemos dessa forma. O artigo 14, parágrafo 3º, diz o seguinte: o COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Repito, em atividades suspeitas. Isso não significa, em hipótese alguma, que essas atividades suspeitas sejam atividades ilícitas. Tanto que alguns deputados de plano nos procuraram. Um deles, inclusive, apresentou voluntariamente, espontaneamente, as explicações, e quando trouxe as explicações, também fez questão de abrir voluntariamente o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. O artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outra ilicitude. Então, se nós queremos ter um país limpo, um país íntegro, um país diferente, nós temos que fortalecer os órgãos de controle. Nós temos que prestigiar os órgãos de controle. Nós temos que prestigiar os nossos COAFs, os nossos ministérios públicos, as nossas receitas, os nossos tribunais de contas. Dentro dos protocolos existentes, o COAF observou rigorosamente a lei em vigência. Certamente, essas buscas, essas investigações do COAF ocorreram em decorrência de solicitações do Ministério Público Federal que decorreram na deflagração da Operação Furna da Onça. Elas chegaram ao Ministério Público inicialmente no mês de janeiro de 2018. Foram para o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Nele ficaram até julho de 2018, quando nós abrimos as primeiras portarias que os senhores estão recebendo aí, sem identificar esses deputados estaduais. Porque, repito, nem sempre o fato do servidor público, do servidor da Alerj, está vinculado ao gabinete de determinado deputado, significa que aquele deputado esteja envolvido naquela operação financeira suspeita. São 27 deputados ao todo e 22 núcleos. E as oportunidades, a oportunidade dada ao deputado Flávio Bolsonaro, e é a única coisa que eu posso fazer falar sobre, porque esse procedimento está sob sigilo, ele recebeu, como é de conhecimento de todos, um ofício dizendo que ele podia usar da prerrogativa, escolher dia, hora e local para ser ouvido. A partir daí, ele sabe da existência do procedimento e basta que ele sinalize que as estruturas estarão à disposição dele. É bom registrar também que os 22 procedimentos andaram ao mesmo tempo, caminharam ao mesmo tempo. Nos 22 procedimentos, nós pedimos ampliação de informações.
Então, a colocação de que um anda mais rápido do que o outro também não condiz com a realidade. Nenhum deles é oficialmente investigado. Eu repito, esse expediente chega para a gente e é um expediente extremamente complexo. Se nós imediatamente elaborássemos a portaria, já colocando diretamente como investigado, seríamos acusados, seriam imputados a nós uma investigação temerária, uma investigação inconsequente que expõe a pessoa desses parlamentares. Então, por essa razão, nós vamos colhendo dados, colhendo informações para saber se realmente aquela pessoa tem vínculo com aquela situação. Uma coisa que é muito importante dizer para vocês, nesse primeiro momento, nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. E esses fatos, uma vez ampliados, explorados, é que eles vão se direcionando para pessoas. E a partir daí eu posso instaurar uma portaria com segurança, indicando diretamente a pessoa certa. Na realidade, nós encaminhamos um ofício à Assembleia Legislativa e às câmaras dos vereadores do Estado, sugerindo, num primeiro momento, e não para o interior, mas para do Rio de Janeiro, para a Câmara dos Vereadores do Rio, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a implementação do sistema Infoleg. Obviamente, era agosto e não era razoável cobrarmos a implementação imediata. Então, agora, com a nova legislatura, o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral, vai encaminhar uma recomendação, que é algo mais forte do que uma mera sugestão. E vai acompanhar, vai dar um prazo razoável para que seja implementado, e se assim não acontecer, nós vamos entrar com medidas judiciais. Não tem cabimento que a Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores trabalhem nessa obscuridade.